A presidenta do México, Cláudia Sheinbaum, se aliou ontem ao presidente da Colômbia, Gustavo Petro, na solidariedade à Venezuela, ameaçada que está por tropas e navios de guerra no Mar Caribe, no aparente propósito de derrubar o presidente Nicolás Maduro. O presidente do Brasil, Lula da Silva, que ainda não se pronunciou, deverá se encontrar com o presidente da Colômbia na próxima sexta-feira em Bogotá para uma reunião dos países amazônicos. De qualquer maneira, aquela operação que oficialmente se destinava a atacar os cartéis de drogas na Venezuela, no México e também no Brasil, virou de repente numa espetacularização, tudo sugerindo a invasão militar na Venezuela. Mas que, como se trata do governo Trump, todo mundo ficou com o pé atrás. Mas o fato é que a Casa Branca despachou justamente a sua secretária de imprensa para dar o recado mundialmente. A porta-voz do governo americano, Caroline Leavitt, afirmou nesta terça-feira que o país usará toda a força contra o regime de Nicolás Maduro. President Trump has been very clear and consistent. He's prepared to use every element of American power to stop drugs from flooding into our country and to bring those responsible to justice. The Maduro regime is not the legitimate government of Venezuela. It is a narco-terror cartel. In Maduro, it is the view of this administration, is not a legitimate president. He is a fugitive head of this cartel who has been indicted in the United States for trafficking drugs. A manobra, apesar de muito perigosa, já está sendo objeto até de pilhéria por parte da imprensa tradicional, como é o caso aqui da CNN Brasil, que não tem nada de simpatia pelo Maduro. A gente vê essas imagens, né, e pensa, esses 3 navios não resolvem situação militar alguma. Nem mesmo a quantidade de homens ali, de soldados ali embarcados. As milícias também não têm muita capacidade militar. O que nós estamos vendo é o quê, afinal de contas? É que a partir das palavras da porta-voz da Casa Branca, não há muito o que negociar. Chamaram o cara de bandido, fugitivo, não é presidente legítimo e nós vamos usar toda a força. E não esse destacamento, né, vamos chamar de essa força-tarefa naval, né, porque tem um submarino também. Né? É verdade, bem lembrado, tem um submarino também. Ela é totalmente desproporcional em relação à missão que foi anunciada, né? Para você conter o narcotráfico, você não usa contra torpedeiros, né, que podem carregar tomahawks, né, ou mísseis aéreos. Eles estão falando também em navios P-8, em aviões P-8. E aí ele se refere aqui o Lorival Santana, que é o comentarista internacional da CNN, ele lembra de que também, além desses navios todos, tem uns aviões chamados P-8, que na realidade esses aviões são utilizados há muito tempo, né? E é quase que diariamente ou diuturnamente na espionagem ali à Venezuela. O governo venezuelano vem já muito denunciando esses aviões espias. Quer dizer, que não tem nada de novidade. Então, a novidade, a meu ver, é justamente a reação do México, né? Que vem da presidenta Cláudia Sheinbaum, né? Uma estadista moderada, mas também firme, e uma mulher declaradamente de esquerda. Então, o que ela diz? Não ao intervencionismo. Sheinbaum condena a mobilização militar dos Estados Unidos perto da Venezuela.
A presidenta mexicana condenou as ações do país norte-americano numa conferência de imprensa. Aqui esse noticiário da Globovision, né? Uma rede de televisão e também no YouTube, que é da Venezuela. A presidenta do México, Claudia Sheinbaum, condenou esta terça-feira os operativos militares que os Estados Unidos realizam no Mar Caribe, perto da Venezuela, e que acenderam as alarmas na região. Não ao intervencionismo. Isso não somente é convicção, mas também está na Constituição, ou seja, a Constituição mexicana, que prevê, né, essas situações em matéria de política internacional, afirmou a mandatária em conferência de imprensa. Na semana passada, os Estados Unidos enviou navios de guerra, não é, ao sul do Mar do Caribe, supostamente para frear o tráfico de drogas. Na véspera, a Reuters, que é uma agência internacional de Londres e considerada a maior do mundo inteiro, revelou que estes operativos se reforçarão com a mobilização de naves de guerra, aviões espia e ao menos um submarino com capacidade de ataque perto da Venezuela, o que requerirá a mobilização de cerca de 4.000 soldados, ou seja, marines. Também se pronunciou a respeito o correspondente da Folha, antes nos Estados Unidos e agora na Suíça, o Jamil Chad, né, que lembrou, inclusive, que o Brasil também está catalogado, não é, como um possível alvo dos Estados Unidos, já que aqui tem narcotráfico, inclusive aquele Comando Vermelho e o PCC. Vejamos o que é que ele diz. Há uma tentativa deliberada do governo americano de classificar os grupos de narcotráfico como grupos terroristas. Inclusive no Brasil, uma tentativa de pressionar o governo para qualificar, por exemplo, o PCC como um grupo terrorista. Lembrando que Cláudio Castro, governador do Rio, e Tarcísio, em São Paulo, além, claro, do clã Bolsonaro, todos eles apoiam essa ideia de transformar, basicamente, o PCC num grupo terrorista. Muito bem, voltando para o caso venezuelano, na verdade latino-americano. Agora, o que dizem o governo americano? Bom, para lutar contra o terrorismo, nós podemos usar e vamos usar as nossas, vamos dizer assim, capacidades militares, as nossas instalações militares e os nossos navios, barcos, aviões e até submarinos militares para lutar supostamente contra o narcotráfico. E aí, pelo menos por enquanto, o que dizem os americanos? Queremos, de alguma forma, interceptar esse fluxo de drogas em águas internacionais, principalmente no Caribe. Mas aí começam os problemas dessa, vamos dizer assim, dessa luta contra o narcotráfico terrorista. Primeiro ponto, o governo americano afirmou que, de fato, não existe um governo na Venezuela. Existe um grupo de narcotraficantes que se passa por governo na Venezuela. Olha só. Então, nós estamos, obviamente, falando agora, basicamente, o governo americano está dizendo que, de fato, na Venezuela não existe um governo. O que existe é um grupo de narcotraficantes que controla o país e que, portanto, se houver necessidade para defender os interesses americanos, ataques podem ser realizados. Agora, o governo da Venezuela está sempre preparado, está sempre mobilizado, e eu digo não só militarmente, mas popularmente, e tem uma força de capilaridade junto à população, principalmente naquilo que ele chama de milícia nacional. Essa milícia, segundo diz o governo, seria de 4,5 milhões de pessoas, inclusive com armas, e tendo preparo ou treinamento seguido. Eu peguei aqui um outro canal conservador, que nesse caso é de um militar, não é de militares,
que se congregam no canal Hoje no Mundo Militar. Ele faz críticas ali, não é, à milícia e até faz interrogações da eficácia dessa milícia, mas que, no fundo, também diz que aquilo, né, que essa milícia é uma força ponderável e que deve ser levada em consideração. A milícia venezuelana, formada no governo de Hugo Chávez, é uma força paramilitar que tem como objetivo reforçar a segurança interna e a defesa nacional. Apesar do número de 5 milhões de membros ser frequentemente citado, estimativas mais realistas sugerem que cerca de 4,5 milhões estão diretamente envolvidos nessas atividades, com a grande maioria composta por cidadãos comuns, como funcionários públicos e camponeses. A milícia venezuelana é um reflexo do projeto político de Hugo Chávez, que buscava a formação de um povo em armas, um modelo de defesa popular inspirado no exército comunista do Vietnã do Norte. É composta por vários segmentos, com destaque para as milícias populares, que envolvem civis organizados em diversas categorias, como os milicianos populares, a maior parte da força, com membros que, além de serem cidadãos comuns, estão organizados em células comunitárias em todo o país. Esses milicianos são treinados de maneira muito rudimentar, com foco em ações de defesa local e apoio em conflitos internos. Em seguida, temos as Forças de Defesa Territorial, uma parte especializada da milícia, que foca na defesa do território venezuelano contra possíveis invasões. Essas unidades recebem um treinamento um pouco mais técnico, especialmente em táticas de guerrilha e operações urbanas, e corresponde a cerca de 3 a 5% de todo o contingente. E há também os grupos de defesa de indústrias e infraestruturas, com a missão de proteger fábricas, usinas e outras infraestruturas essenciais para a economia nacional. A milícia é comandada por autoridades ligadas ao Partido Socialista Unido da Venezuela, o PSUV, o Partido de Maduro. Ou seja, trata-se, na prática, do braço armado do regime ditatorial de Nicolás Maduro. O treinamento dos membros da milícia é, na maioria das vezes, bastante limitado e focado no uso de armamentos leves e táticas de guerrilha.